Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Eu depois vou falar um pouquinho do tema da Embaixada da Hungria, da estada do presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília, mas antes falar de uma outra embaixada que está sendo, neste momento, objeto de intimidação em Caracas, na Venezuela. Alguns opositores do governo Maduro, opositores ao governo Maduro, perseguidos e ameaçados de prisão, ameaçados de tudo que acontece com quem é preso na Venezuela, se refugiaram na Embaixada da Argentina, em Caracas, certamente porque, neste momento, a Argentina, com o governo Milei, tem uma atitude extremamente de contestação ao processo ditatorial do regime Maduro. Então, se refugiaram lá, obtiveram esse refúgio, e o governo venezuelano está cercando esse pessoal, e está cercando a embaixada, e agora há pouco eu vi a notícia de que tinham cortado a luz e a água da embaixada, né? O que é totalmente ilegal, totalmente contra a Convenção de Viena, né? Totalmente brutal e contra as regras mais básicas da convivência internacional. As pessoas se refugiaram na embaixada, né? Sempre essa discussão, se refugiaram porque são refugiados políticos, o governo local sempre vai falar, o regime local sempre vai falar, não, mas na verdade eles são procurados pela justiça comum, você, a embaixada, não pode acobertar isso, você tem que entregar, a embaixada fala, não entrego, porque são políticos, e assim vai esse tipo de processo. Isso é normal, mas não pode o governo local, o regime local, cortar a luz da embaixada como uma forma de intimidar, como uma forma de forçar a embaixada a entregar essas pessoas que se refugiaram lá, que obviamente é o que está acontecendo, né? Então, para ver o que acontece realmente num regime ditatorial. Só o regime ditatorial que faz isso de, no fundo, sitiar uma embaixada estrangeira. Você pode colocar a polícia em volta, o que quiser, mas não pode intimidar dessa maneira uma representação diplomática. Bem, isso nos leva a o seguinte: o regime Maduro está arrumando para se consolidar numa eleição presidencial em julho próximo. Maduro está manobrando há
bastante tempo, há vários meses, né, para realizar essa eleição, sem nenhum candidato de oposição viável, oposição totalmente de cartas marcadas, mas vender essa eleição como algo legítimo que o torne mais aceitável para a comunidade internacional. E esse, a meu ver, é o grande projeto hoje do Maduro. Eu acho que a própria ameaça de invasão à Guiana, como eu comentei várias vezes, fazia parte desse projeto. Ele quis colocar um bode na sala, como se diz, ou seja, criar um problema para depois vender uma solução. Dizer, olha, vou invadir a Guiana. Não, não invade não, vou invadir. Não, não invade não. Então o que vocês querem para não invadir? Eu vou fazer uma eleição e vocês vão topar essa eleição, tá certo? Ah, tá bom, então desde que você não invada a Guiana, a gente topa a eleição aí que você organizar, do jeito que você quiser. Era isso que ele estava querendo. É claro que aí, no dia seguinte da eleição ele vai invadir do mesmo jeito, caso esse seja o plano. Então agora houve mais alguns capítulos dessa triste saga de legitimação do Maduro. Já tinha removido os direitos políticos da Maria Corina Machado, que numa eleição minimamente limpa ganharia a eleição do Maduro. Removeu os direitos políticos, confirmou essa cassação dos direitos políticos dela, e agora recentemente forçou o seguinte: você não quer concorrer? Você não quer concorrer? Você não pode concorrer porque tem todo tipo de alegação de que, sei lá, violou o Estado Democrático de Direito ou alguma coisa. Então não precisa de muita argumentação, né? Terá sempre alguém que legisla dessa maneira quando um regime quer, contra os seus opositores, ou decide judicialmente o que um regime quer. Você não pode concorrer, então nomeie um substituto, digamos, né? No fundo, assim, escolha um poste. E o Lula disse assim: essa Maria Corina aí, em vez de ficar chorando em casa porque não pode concorrer, por que não faz que nem eu? Bom, ele estava preso porque cometeu, né? Bom, não vou dizer por que ele estava preso, você sabe. Ela não está presa, né? Mas se eu tivesse, seria certamente por uma injustiça como o Maduro comete, né? Nem toda prisão é injusta, né? E nem toda corrupção é, digamos, legitimada. Bom, então, o Lula disse: não, ela fica, em vez de ficar chorando, por que não faz como eu fiz em 2018 e nomeia digamos assim, um representante que possa concorrer, como eu nomeei e apoiei o Haddad, né, que concorreu em 2018 à presidência. Ela insistiu um pouco em tentar reverter a decisão que a tirava do par, a Maria Corina, mas decidiu, no final, sim, fazer isso, né, que o próprio Lula tinha recomendado, e designou como concorrente pelo seu partido uma senhora lá, amiga dela, até uma senhora, parece que de 80 anos, que, se não me engano, é uma professora universitária, e que concorreria. Só que na hora, então, dessa senhora ir lá apresentar seus documentos para se registrar como candidata, ela não conseguiu se registrar. Vários outros candidatos de oposição controlada, né, de oposição fajuta, se registraram. Ela, por algum motivo, ninguém sabe muito bem, deu pane no sistema. Eu li em algum lugar também que colocaram, né, os capangas lá do Maduro para não deixar ela e o grupo dela chegarem nem perto do tribunal eleitoral. Ou seja, não deixaram ela se registrar, nem se preocuparam muito em dar nenhum tipo de desculpa, e encerrou-se o prazo, ontem encerrou-se o prazo para o registro de candidaturas. Ela, portanto, não conseguiu, né? Não conseguiu concorrer, e do jeito que está, o Maduro vai concorrer praticamente sozinho. Ele, né, tem alguns candidatos de oposição, mas o único que teria chance seria a Maria Corina Machado, e o único que seria uma oposição autêntica seria a Maria Corina Machado, ou alguém designado por ela, no caso dessa senhora. Então não vai ter, tudo se encaminha mais uma vez então para uma eleição do Maduro completamente fajuta, completamente legítima. Bem, isso ficou tão na cara que até o governo Lula, né, resolveu soltar uma ligeira reclamação a respeito, né, mas muito ligeira, muito ligeira.
não é nenhuma reclamação, é assim uma sugestãozinha assim, de que pode ter alguma coisa que não está muito bem nesse comportamento do Maduro. E a Venezuela respondeu com uma nota duríssima, dizendo: olha, essa nota do Brasil parece ter sido feita pelos Estados Unidos. A meu ver, isso tudo é um teatro, né? Lula quer aparecer, que fez um mínimo de um gesto mínimo aí de contestação à atitude do Maduro, mas está tudo em casa, não é Lula que vai atrapalhar os planos do Maduro de forma nenhuma. O que nos leva... depois eu queria, na parte fechada aqui da live, eu queria falar também, senão não vai ter tempo aqui, nesse começo, do conteúdo da nota. Queria analisar um pouco o conteúdo da nota brasileira, tá? Mas vai ficar para a parte exclusiva. Bem, sim, isso nos leva de volta, de certa forma, o tema Europa, o tema Macron, né? Macron iniciando sua visita ao Brasil. Só mencionar o seguinte, qual é o recado que um país como a França, com respeitabilidade internacional que tem, dá a respeito da Venezuela, né? O Macron já se encontrou com o Maduro, já fez carinho no Maduro, né? Agora, obviamente, vem para fazer muito carinho no Lula e no Raoni, né? E ao chegar nesse momento, a gente até esperaria assim, bom, aproveita, ele está lá, né, até no norte, perto da Venezuela, podia, né, soltar uma declaração, falar, olha, não, realmente não está bem, a França não acha que está bem essa situação na Venezuela, acho que não vai fazer nada. Então, esse esquema global de legitimação de tiranias está funcionando muito bem, né? É triste, né? A gente vê um país como a França prestar, né, o presidente de um país como a França se prestar a facilitar as coisas, a veludar, né, o caminho de alguém, tanto como o Lula, quanto como o Maduro. Mas esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje na luta contra as tiranias, é que países tradicionalmente democráticos, por toda uma série de inversões de valores e de amizade, sabe-se lá do que mais, não realmente se opõem às verdadeiras tiranias. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano.
É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade